pessoal, começando mais um vídeo para vocês aqui. E hoje eu vou ficar aqui sentada para conversar um pouco com vocês. E eu tô no meu quarto, os meninos foram para a escola, por isso que tá esse silêncio, a gente vai ouvir só mesmo a zoada do vento e de algum carro que passar na rua. Mas vim contar um pouco para vocês a respeito do autismo dos meus filhos, né? Muita gente me pergunta às vezes por que é que eles são assim, por que é que eles não falam, por que é que eles não comem isso. Então hoje eu vim conversar um pouco abertamente com vocês aqui a respeito do autismo, quando a gente descobriu o autismo dos meninos e o que é que o autismo tem trazido na nossa família, né? Então, vamos pro vídeo. Bem, então vamos começar, né? Então eu tenho que começar ao princípio, né, do nascimento dos meninos. Os médicos perguntam muito quando a gente faz algum tipo de consulta médica, eles perguntam muito como foi a sua gestação. Gente, os meninos foram super planejados. A minha gestação foi super tranquila. É claro que não foi planejado ter 2 filhos de uma vez só, né? Isso foi privilégio e foi surpresa, mas eles foram planejados e a gente queria muito ter outro filho. A gente tinha uma meta do Miguel ter 8 anos e conseguir engravidar de novo e ter o segundo filho, né? E aí, quando a gente fez a primeira ultrassom, o médico disse: você está grávida de gêmeos. Aí eu digo: como? Me assustei logo de cara, né? Não pode ser. O médico diz sim. Aí eu ainda perguntei: doutor, o senhor tem certeza? Ele disse: certeza que são 2 eu tenho, mas pode ser mais. Aí a gente ficou, não. Aí a gente ficou muito alegre nesse dia, muito empolgado. Começamos a falar para todo mundo que era gêmeos e as pessoas também não acreditavam. Muitas pessoas me perguntaram da onde que vinha, né, a genética para ter filhos gêmeos. E a gente não sabia de onde era, nem eu sabia do lado da minha família, nem o meu marido sabia do lado da família dele. E depois foi que a gente descobriu que do lado paterno do meu esposo tinha muitos casos de gêmeos. Então a gravidez foi super tranquila, eu continuei fazendo tudo que eu fazia normal, como sem estar grávida, né? Conseguia fazer minhas atividades de casa, ia buscar o Miguel na escola e fazia todas as minhas tarefas normais. Mas os meus filhos nasceram de 34 semanas, que são de mais ou menos 7 para 8 meses. É naquele pulo que vai passando do 7 para 8. E eles nasceram com um pouco de dificuldade, né? O Pedro nasceu baixo peso, um quilo e pouco. O Arthur já nasceu com um peso bem melhor, 2,7 kg, eu nem me lembro bem. E eles nasceram bem, aparentemente, foi um parto normal e eles nasceram ótimo. O Arthur nasceu com um pouco mais de dificuldade, teve um pouco de dificuldade respiratória por conta que foi o bebê número 2. O Arthur é o mais novo da turma, apesar de ser o maior, mas ele é o mais novo da família, da casa, e ele nasceu com um pouco de dificuldade respiratória. E eles ficaram ainda internados durante 15 dias, né, na UTI, por conta que eles iam avaliar, que eles eram prematuros, que o Pedro também teve uma infecção que ele pegou dentro da maternidade assim que ele nasceu, que ele tinha dificuldade de se alimentar. E aí, isso fica para outro vídeo. Então, o desenvolvimento deles foi muito bem. A parte que eles nasceram, eles saíram da maternidade mamando no peito. Então, eles mamaram exclusivamente no peito durante 5 meses e meio. Até conseguirmos introduzir fórmula, né, por conta que a médica pediu, porque eles não ganhavam peso suficiente. E então, essa parte foi super tranquila. Parte de alimentação, quando comecei a introduzir o alimento com 6 meses, eles se alimentavam super bem. Eles conseguiram andar com se eu não me engano, 1 ano e 1 mês, eles começaram a andar.
Eles engatearam super cedo. O Pedro Lucas, então, ele fazia coisas que muitas vezes a gente se assustava, que nem virar, ele virava rápido. Os dentinhos começaram a nascer rápido. Com 1 ano ele já tinha 6 dentes. E eu sei disso porque tem um quadro aqui de 1 ano que a gente coloca todos os dados, né, do bebê. Então eu consegui lembrar olhando para esse quadro. Então eles se desenvolveram super bem ao decorrer do crescimento deles. E qual foi a hora que eu comecei a notar mudanças? Quando o Pedro tinha 2 anos, a gente começou a notar que o Pedro, ele se irritava fácil, se machucava. Então, eu vi aquela criança desesperada, aquele choro muito desesperador. E, ao mesmo tempo, aquela criança que chorava muito, precisava de colo, mas ele se machucava. Então, aquilo me disse, isso não é normal, né? E aí, eu fiquei observando e olhava que muitas coisas, ele não falava nada com 2 anos. A gente pelejava para ele começar a dizer papai, mamãe, e ele dizia muito mal, pá, mãe, mas não falava. Geralmente criança com 2 anos já consegue falar várias palavrinhas, né? E começou também a regredir na alimentação. O Pedro começou a regredir na alimentação com os 2 anos de idade. E aí aquilo foi despertando o meu olhar como mãe, né? Eu sempre fui bem atenciosa nessa parte de observar bem os meus filhos, em termos dessa parte do desenvolvimento, por conta que eu também já tinha o Miguel, né? Então eu já sabia como era mais ou menos o que uma criança precisava fazer naquela fase. E aí o Pedro começou a chamar muito a atenção nessa parte, se machucava bastante, de vez em quando a gente via um roxo, ele batia muito a cabeça na parede quando ele se irritava. E aí eu conversei com o pai dele e disse, vamos atrás de um médico, porque isso não é normal. Isso não é uma ação de criança normal. E aí o Arthur ficou de boa. O Arthur fazia tudo, o desenvolvimento dele continuava progredindo. E eu dizia, não, ele ainda não fala porque ele ainda é novinho, mas ele às vezes dizia mamã, e eu dizia, ele tá indo bem, ele vai falar, e muitas pessoas diziam, não, tá assim, ele vai falar. E aí, porque ele é muito novo, por isso que ele não fala ainda. Então a gente começou a fazer a pesquisa no Pedro. Levei ele pro posto de saúde. No posto de saúde eu falei para o médico o que é que estava acontecendo. O médico pegou e me encaminhou para o CAPS infantil. No CAPS infantil, eles fizeram uma avaliação com o Pedro, fizeram avaliação comigo, perguntando muitas coisas e tirando várias dúvidas, né, a respeito do Pedro. E depois fizeram uma entrevista com o próprio Pedro, eles ficaram numa sala com ele, vendo como era o desenvolvimento dele. E depois eles fizeram eles colocaram ele em um grupinho de crianças para poder ver como era o desenvolvimento dele junto com outras crianças, se ele conseguia se comunicar. E ali de cara a gente viu que ele não ligava muito para as outras crianças, ele ficava muito na dele, ou então ele queria muito ficar comigo no colo. E ele era bem pequeno, né? Ele só tinha 2 anos. Aí, lá no CAPS infantil, eles me encaminharam para ir para um neurologista. De cara, a gente colocou na fila de espera pelo SUS. Até hoje eu estou esperando o neurologista do SUS. E me disseram, mãe, paga o neurologista porque o SUS, a fila é grande. E aí, quanto mais rápido a senhora conseguir desenvolver e descobrir o que é que o seu filho tem, mais rápido a gente pode dar o suporte necessário a ele. Então, o que a gente fez? A gente procurou um neurologista infantil. A gente no certo nem sabia o que fazer, o que era o autismo, o que correr atrás de quê, né? Foi surpresa pra gente. E aí, a gente pagou um neurologista, que não é barato. E ele viu, avaliou
avaliou ele e falou: mãe, eu sou neurologista, mas não sou neurologista infantil. Você precisa ir para um neurologista infantil que entenda melhor do assunto sobre o autismo. Com o que eu posso lhe avaliar, o seu filho tem hiperatismo, que são crianças mais agitadas que o normal, né? Nisso eu também sabia que ele era hiperativo, sem nem precisar ser médica, né? Neurologista. Mas ele precisava ir para o neurologista infantil. Então, bem, a gente juntou um pouco mais de dinheiro e pagamos de novo uma consulta com um neurologista infantil aqui de Fortaleza, bem conhecido. E aí, quando a gente levou ele lá, de cara, ele disse: mãe, seu filho é autista. Aí a gente ficou... Eu fiquei assim, apreensiva, mas ao mesmo tempo eu disse: tá certo, agora a gente vai tratar o que é o autismo, né? Vamos tratar ele. Aí o médico explicou um pouco melhor, porque até então a gente não sabia o que era o autismo. A gente nunca tinha nem ouvido falar vagamente. E quando você às vezes pesquisa no Google o que é o autismo, você vê aquelas criancinhas mais debilitadas, aquelas que não andam, aquelas que não falam, aquelas que não se alimentam. Então você toma aquele susto de cara, né? Nossa, meu filho tem autismo, será que ele vai parar de andar? Nossa, meu filho é autista, será que ele nunca vai conseguir falar? Será que ele nunca vai conseguir se comportar nos cantos que nem uma criança comum, né? Que nem uma criança normal. E aí eu fui pesquisando e o médico falou isso. E a gente, bola pra frente, vamos começar a fazer os tratamentos. O médico laudou o Pedro quando ele tinha uns 2 anos. E colocou lá quais seriam as coisas que a gente teria que fazer. Que ele teria que fazer a partir de agora. Ele teria que fazer fonoaudióloga para melhorar a fala, terapia ocupacional para ajudar no comportamento e nas atividades diárias, né, que é para isso que eles trabalham, e psicóloga para ajudar nessa parte emocional e estresse, nessas coisas. Então, a gente imediatamente, a gente não tinha plano de saúde, a gente não tinha para onde ir, não sabíamos, então a gente procurou, tentou o suporte. Juntemos, conseguimos fazer um plano de saúde pro Pedro. No plano de saúde a gente ficou em vagas para conseguir vagas para entrar nas terapias. Corremos pro SUS para poder tentar também entrar nas terapias pelo SUS. E eu posso dizer que hoje o desenvolvimento do Pedro foi assim de... Não, eu vou dizer 100%, mas precisa ser melhorado muita coisa ainda, que é trabalhado conforme o tempo vai passando, né? Então ele melhorou muito, ele aprendeu a falar. É claro que ele não fala que nem eu estou falando com vocês, ele tem palavras que ele ainda não consegue falar direito, mas ele já consegue se expressar de muitas coisas. Ele consegue fazer muitas coisas só. Consegue ir ao banheiro, coisas que foi lutando, e eu só tenho a agradecer porque ele conseguiu desenvolver muito e está se desenvolvendo super bem. Hoje o Pedro tem 6 anos e ele é muito... ele não depende tanto de mim para fazer algumas coisas, apesar da mãe coruja que ficar em cima direto. Mas ele já é bem independente, ele já é bem resolvido em fazer as coisinhas dele. Ele já consegue calçar uma chinela só, ele consegue ir ao banheiro só, ele consegue botar a sua própria água e várias outras coisinhas. Coisas que a gente não pensava que ele não ia conseguir fazer, né? E aí temos o Arthur. Falamos pro médico que o Pedro era gêmeo e... de 34 semanas, e o médico disse que nós procurássemos observar um pouco mais o irmão também. Aí eu falei pra ele que o irmão também tinha um bom desenvolvimento, não notava que ele era um pouco diferente do Pedro. Mas o médico falou, por eles serem gêmeos, 90% dos casos é que o irmão também seja autista.
Então a gente ficou observando o Arthur e mais ou menos com os 4 anos, o Pedro começou as terapias, o Pedro desenvolveu muito. E a gente foi vendo que o Pedro desenvolvia e o Arthur ficava para trás. Principalmente na fala, que é o local que ele tem mais dificuldade. Então a gente correu atrás pro Arthur também. Com os 4 anos do Arthur, mais ou menos, a gente começou a procurar os médicos, a gente levou para o neurologista, a gente começou a pagar plano de saúde para ele também, para poder ter o recurso, né, dos médicos. E aí o médico disse: mãe, o Arthur também é autista. Nossa, gente, 2 crianças autistas. De cara a gente ficou triste, mas ao mesmo tempo a gente disse: tá certo, vamos correr atrás, vamos procurar o melhor para poder tentar desenvolver eles da melhor maneira possível. De cara, quando a gente soube do autismo, meu marido ficou bem triste, porque ele pensou logo: nossa, eu tenho uma criança doente, eu tenho uma criança deficiente. E aí ele ficou bem triste, né? Veio aquele luto que as mães dizem que têm, né, quando descobrem. Já eu tive aquele susto, mas eu disse: tá certo, vamos correr atrás. Então, eu já fui mais positiva nesse termo. Vamos correr atrás, vamos fazer o tratamento, vamos colocar ele no que a gente puder colocar para desenvolver melhor. E é isso. Então, a gente tem 2 filhos com autismo. Não sabemos ainda qual é o nível de suporte deles, porque os médicos nunca eles não dão ainda, porque eles dizem, quando eu fui a primeira vez, ele disse que não ia dar nível de suporte porque o menino era muito novo, ainda estava em desenvolvimento. Então eu deixei pra lá essa coisa de suporte também, não me peguei a isso. E aí, até hoje eu também não me peguei, nunca pergunto qual é o nível de suporte deles, mas a gente avalia, a gente mesmo olhando para as outras crianças em terapias, que o nível de suporte deles é bem menor que muitas outras crianças, eles conseguem fazer várias coisas só. E foi assim que aconteceu o autismo na nossa família. Hoje a gente olha para aquelas crianças que birrenta, né, como diz a gente mais antiga, aquela criança mal educada com outro olhar, porque a criança com autismo não tem cara, não tem rótulo para dizer: nossa, aquela criança é autista, né? A criança autista é uma criança normal como qualquer outra, só muda a deficiência às vezes da fala, às vezes um comportamento mais explosivo, e aí é mais difícil de você identificar só de olhar para ela se ela é autista ou não. Mas hoje eu tenho enfrentado de boa o autismo dos meus filhos. A gente tem corrido atrás de levar para terapia, voltar das terapias. A gente tem tentado dar o melhor suporte em casa como pode. Tem tentado fazer tarefas, incluir eles no nosso meio de convívio normal. Às vezes a gente encontra algumas barreiras em algumas coisas, mas que nem às vezes levar ao shopping, que de primeiro, no começo era terrível, era uma coisa que a gente não conseguia fazer. Levar para cortar o cabelo era algo que deixava a gente triste. E levar para o médico. E aí, essas coisas têm melhorado bastante com o tempo de suporte que eles têm tido, né, de terapias e explicação de dentro de casa. Eles têm melhorado bastante com essas coisas. Cortar o cabelo hoje é super de boa, eles cortam o cabelo sempre com a mesma pessoa. E ao shopping hoje tem a birra normal de qualquer criança, que às vezes chorar por um brinquedo, uma coisa que quer naquela hora. Mas a gente tem conseguido lidar com eles super bem. Então, esse é o vídeo de hoje. Quem tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. E espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos de vocês. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, eu venho aqui depois falar um pouco mais com vocês. É a primeira vez que a gente grava um vídeo assim parado, né? Conversando com vocês. E eu confesso que eu fiquei com vergonha de fazer isso. Mas
eu vim só esclarecer um pouco a respeito do autismo, porque muitas pessoas têm perguntado por que eles não falam e tudo mais. E aí eu deixo para outro vídeo a respeito de alimentação e a respeito de outras coisas. Então coloca aí nos comentários que vocês têm curiosidade de saber sobre eles. E tchau!